membros da JAR. Nós, desde já, damos a palavra para o Leonardo M. Sassinotto, para que ele faça aí o uso da sua manifestação oral no presente processo. Leonardo, você tem o seu tempo de fala, pode fazer uso. Muito obrigada. Perfeito, bom dia, obrigado, Cristina. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, novamente agradeço a oportunidade aqui de poder falar com vocês hoje. Eu serei breve, gostaria mais de apenas explicar o caso em linhas gerais e destacar alguns pontos que nós entendemos mais importantes, né? Como já foi adiantado, discutimos aí esse auto de notificação, né, número 1, 2022, referente ao fechamento de 2 tubulações em relação às quais foi verificado um gradeamento após a inspeção realizada pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Uma reunião que foi realizada em 5 de maio de 2022, né, recentemente, nessa Secretaria do Verde, deliberou-se pela abertura do que se entendeu pela passagem seca, né, pela passagem de fauna seca, o que foi já efetivamente realizado pelo condomínio, né, que eu queria deixar isso bem claro, foi até comprovado nos autos. E aí se ensejou também a interposição desse recurso, né, para manutenção do pejamento da segunda passagem, né, que foi entendida como uma passagem mista. E aí alguns pontos que merecem ser considerados, né, o processo administrativo de implantação da Avenida Mackenzie, né, porque essas 2 passagens ficam ali entre o Pedra Alta e a Avenida Mackenzie, ele previu passagens de faunas no percurso, mas esse processo, ele não envolveu o Pedra Alta, né, o Pedra Alta teve outro processo de licenciamento, no qual não foram discriminadas a localização dessas passagens. Então, entendemos aí que o processo da Avenida Mackenzie não pode vincular em relação a isso, né, em relação a essas exigências. Um segundo ponto é que o que se entendeu pela passagem de fauna mista, na realidade, é uma duela, é uma travessia exclusiva de água que foi acordada pelo condomínio com o DAE, e foi juntada a uma planta que mostra a localização dessa travessia, dessa duela, exatamente onde se entende que haveria essa passagem. E um terceiro ponto, que julgamos importante, né, é que essa licença de operação do Pedra Alta, efetivamente trata, né, existe essa condicionante de manter abertas as passagens. No entanto, em todo o processo, na própria licença, não estão discriminadas as localizações dessa passagem, apenas fala-se genericamente que elas devem ser mantidas abertas. Então, nesse contexto, nós temos a seguinte situação: eventuais passagens que foram estabelecidas pela implantação da Avenida Mackenzie não vinculam Pedra Alta. Foi demonstrado que ali o que se entendeu como uma passagem de fauna mista na realidade, uma travessia exclusiva de água, ou seja, não é uma passagem de fauna que foi determinada. E a LO, né, igualmente não especifica a localização, o que reforça, então, a inexistência efetivamente dessa passagem. E aí, com o máximo respeito, né, nós entendemos que isso seria aí o fundamento suficiente para se julgar aí a continuidade do fechamento dessa travessia. Contudo, né, tem esse outro ponto que também é extremamente relevante, que foi trazido também aos autos, que é a questão da segurança, né, dos moradores do condomínio. E aí, só para deixar muito claro que nós estamos, né, diminuindo a importância das passagens de fauna, longe disso, né, porque afinal que nós trabalhamos exclusivamente com direito ambiental e sabemos do papel que essas passagens cumprem. Do outro lado, também a questão de segurança também é uma questão premente, né? É a preservação da vida, da dignidade da pessoa humana. E foi ali demonstrado que a região onde está localizado o Pedra Alta tem um alto índice de ocorrências policiais, né? Seja ali pelos números da Secretaria de Segurança Pública, seja pelas recorrentes notícias, né, que falam de crimes na região. E assim, é conhecida a vulnerabilidade do São Conrado, que é vizinho ao Pedra Alta, por exemplo, né? E até, enfim, outro auto de notificação também discute essa questão do São Conrado, mas por estar ali na mesma região, coloca-se o Pedra Alta também em uma situação extremamente vulnerável, né? Tanto mais porque essa travessia que estamos discutindo especificamente agora tem uma dimensão muito grande, ela permite facilmente a passagem de pessoas, né, de veículos, de motos, enfim, de coisas, realmente muito fácil passar por ali. E essa é mais uma circunstância que eleva aí muito a periculosidade da região e aumenta a própria sensação de segurança dos moradores.
e até recentemente foi colocado um parecer opinativo, né, no processo, que, com todo respeito, até disse assim, vou abrir aspas aqui, né, há uma independência entre os assuntos conservação e segurança pública, sendo a fauna muito importante para a conservação dos biomas da região, fecha aspas. E assim, assina embaixo quanto à segunda parte, né, realmente extremamente importante. Porém, aí, nesse caso, entendemos que não existe essa independência, né, pelas próprias circunstâncias, há uma interligação entre ambos os assuntos. E essa discussão envolve necessariamente também uma ponderação, né, uma questão sobre razoabilidade, proporcionalidade, né, princípios que a administração pública também deve observar. Não obstante, estejamos aqui, né, na Secretaria, cuja missão, em princípio, é o meio ambiente, mas, assim, tudo deve ser sempre ponderado. E aí, com todo respeito, entende-se que essa manutenção dessas duas passagens, em detrimento da segurança dos moradores, não se mostra razoável, proporcional, né, em razão da desproteção e da vulnerabilidade que implica. Além disso, e aí, que também é um ponto extremamente relevante, considerando que já se encontra aberta a passagem de fauna seca, né, que tem dimensões menores, inclusive, não há nenhum prejuízo para a fauna e para o meio ambiente, né, se fechada a travessia exclusiva de água. Então, assim, em resumo, trata-se de uma travessia exclusiva de água, né, tratada como se passagem de fauna fosse, que implica ali uma grande vulnerabilidade ao condomínio, e cujo fechamento não vai trazer nenhum prejuízo para o meio ambiente, já que a outra passagem que está aberta já cumpre esse papel, né? Então, sendo isso mesmo que eu queria falar, bem rápido, eu agradeço novamente a oportunidade e requeremos, enfim, que seja deferido o recurso para a manutenção do fechamento mesmo. É isso, muito obrigado. Obrigada a você, Leonardo. Bom, o relator desse processo é o José Carlos Borges. Ele está em férias, então veio representar então, a área dele, né, pela fiscalização ambiental, a Denise. A primeira reunião da Denise, seja muito bem-vinda aqui na Já, Denise. Então, eu já te passo a palavra para fazer as explicações aí do arrazoado, né, da relatoria do processo. Muito obrigada, Denise. Só falta ligar o microfone. Ele está dizendo aqui para mim que está ligado. Agora está ligado. Talvez eu esteja com problema de conexão. Então, o que eu queria dizer, pedir desculpas para vocês, em primeiro lugar, porque assim, eu meio que caí de paraquedas hoje, né? Porque seria o Rodrigo, né, o primeiro suplente, que estava preparado para a reunião e ele está em campo. Então, ele me pediu para participar e, assim, eu desconheço totalmente, eu ouvi agora, né, sobre o processo, né, ouvi o que o Leonardo relatou. Então, o que ele me disse que eu teria que fazer era meu voto, né, ou a favor ou contra, no caso, né, se eu votaria com o relator ou não. Então, é o que eu farei. Eu, assim, pela exposição que ele fez, né, entendendo aí que existe essa vulnerabilidade humana, então eu votaria com o relator nesse caso. Denise, eu agradeço você manifestar seu voto, mas eu vou colocar na tela o parecer do José Carlos Borges, para que você possa ler, então. E aí, se você tiver condições de explicar o parecer dele, que normalmente a relatoria, ela lê e faz as explicações além do voto. Então, eu vou compartilhar o parecer do José Carlos Borges para você poder proceder à leitura dele e, eventualmente, explicar e tirar dúvidas dos demais membros da JAR. André, já adiantando, eu provavelmente não vou conseguir. Provavelmente não vou conseguir. Eu posso ler, então. André, eu fiz um parecer sobre esse mesmo assunto. Será que não é o mesmo? Ai, será que eu vi errado? Perdão. Espera aí, Denise, desculpa, querida, que pode ser que eu tenha me equivocado.
É da passagem ok. de fauna lá do Pedra Branca? Só um minutinho. Pedra Alta, na Avenida Pedra Mackenzie. Alta, perdão. Nossa, gente, me desculpa, Denise. Eu achei que fosse o José Carlos Borges, foi um erro aqui da relatoria. O relator é o Paulo Anselmo. Mas até para explicar, eu não sei se o Leonardo já participou de algumas reuniões da JAR e a Vera também. Normalmente a gente faz assim, a gente dá preferência para o processo que vocês chegam, a gente dá a oportunidade da manifestação oral para os recorrentes ou os interessados, depois a gente passa para a relatoria lê o parecer, eventualmente tira algumas dúvidas, depois a gente passa para os membros da JAR para tirar algumas dúvidas e dar o seu voto, e depois os demais membros da JAR votam, né? Lembrando que os interessados têm direito a recurso em segunda instância, também, né, no prazo de 20 dias, depois de publicado no Diário Oficial. Então, só para aproveitar esse ponto, peço desculpas para a Denise. Denise, você realmente não é relatora desse processo, foi um erro aqui da presidência, peço desculpas para a Denise e para o Leonardo, eu tinha quase certeza que esse processo era do José Carlos Borges, e passo então a palavra para o Paulo Anselmo poder aí fazer uso da sua manifestação oral. Obrigada, viu, Paulo, por me corrigir. Bom, vamos lá então. Eu vi ali a manifestação do Dr. Leonardo, né? Eu fiz a nossa manifestação baseada no que consta do processo, né? Então, o condomínio Pedra Alta instalou uma grade em uma das passagens de fauna da Avenida Mackenzie. Então, a manifestação, né, o recurso que o condomínio apresentou com relação à notificação que foi feita para a remoção da passagem, né? Segundo a fiscalização que fez que lavrou a notificação, né, ela está baseada na lei complementar, né, de 295 de 2020, que dispõe sobre o parcelamento e ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da área de proteção ambiental de Campinas. E também na licença de operação 05000 de 182, emitida pela CETESB. Então, a defesa alega, agora tem novas alegações, por isso que eu estou falando do que consta do processo, alega motivo de segurança, que seria a via sendo submetida, sendo utilizada, né, por eventuais assaltantes. E a alegação da fiscalização é que é uma passagem de fauna e deve ser utilizada como tal. Na manifestação escrita, né, o que o condomínio se baseia é justamente na questão de segurança, né? A gente tem, assim, nessa região, denúncias de atropelamento de fauna, né, inclusive pelo próprio CONGEAPA. Existe um regramento, né, que embasa a existência da passagem de fauna. A passagem de fauna, no quantitativo em que apresentam, mesmo que elas usem a duela, elas foram estudadas e posicionadas frente a estudos técnicos, né? Realmente pode ter um problema de segurança, né? Mas a própria construção dessa rodovia, ela foi baseada no processo de licenciamento que constava passagens de fauna. Então, eu votei, né, pelo indeferimento do recurso. E é isso. Obrigada, Paulo Anselmo. Eu passo a palavra, então, para os demais membros da JAR. Só fazer uma parte, rapidinho. Então, Leonardo, normalmente a manifestação oral de vocês, ela se dá no início. A gente não permite intervenção mais, justamente para ter o rito, né? Vocês têm aí a forma de complementar a manifestação oral, porque senão fica réplica, Sim, fica tréplica.
e a gente acaba não tendo, no decreto não existe essa possibilidade, né, pelo menos por enquanto. Era mais esclarecimento mesmo, na realidade, só que está na próxima, para tudo que for falei, está na manifestação, então, só para colocar que não teve nada de novo mesmo, né? Ok, Leonardo. Desculpe, não, obrigado. Tranquilo. É só para não estender muito a reunião, por isso que a gente tem esse prazo aí dos 15 minutos de manifestação oral. Perfeito, obrigado. Imagina, a gente que agradece a compreensão. Então, eu passo a palavra para algum membro da JAC que tem alguma dúvida, queira fazer alguma complementação. Pessoal aí da sala Cerrado. Não? Bom, então eu vou passar a votação. Paulo Anselmo, você acompanha o seu voto? Acompanho, voto pelo indeferimento. Ok. Pacheco, você como vota? Eu vou acompanhar o relator. Ok. Na verdade, eu li o processo. Aham. Eu vi todas as peças aí que foram apostadas, né? Aham. E conversei também com o pessoal da fiscalização, com o pessoal da unidade de conservação, não é? E então eu acompanho a posição do Paulo Anselmo. Ok. Obrigada, Pacheco. Fernando, como vota? Perdão, Geraldo, como vota? Eu voto com o relator. Também com o relator. Ok, eu acho que a Denise, não sei se ela está conseguindo acessar agora, estou vendo que a câmera dela está desligada. Denise, como vota? Tá me ouvindo? Estou sim. Tá. Então, uma vez esclarecidos aí os pontos, me situei na situação agora, estou entendendo que a primeira fala foi do advogado, eu voto com o relator. Ok, Denise, muito obrigada. Então, por unanimidade, a JAR vota pelo indeferimento do recurso, lembrando aí, Leonardo, que esse é um julgamento da Junta Administrativa de Recursos em primeira instância, com os elementos que nós, sejam eles por escrito, sejam eles orais, você pode aí ingressar com seu recurso administrativo, ele vai ser julgado pelo secretário. O secretário pode pedir ainda complementação de pareceres técnicos e jurídicos, seria uma nova releitura, né, um novo julgamento, caso você deseje entrar com recurso de segunda instância. E desde já agradeço aí a sua presença, Leonardo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade também de falar com vocês. Obrigado, gente. Obrigada a você. Bom, nós vamos partir então para o processo. Agora eu estou vendo que é doutora, perdão, eu estava te chamando de Vera. Doutora Vera Rezende Vidigal, o autuado é o Luiz Cassiano Pacheco e Silva, e a senhora desejou proceder à manifestação oral da senhora, então, doutora Vera, seja muito bem-vinda, e já passo a palavra para a senhora. Perfeito, agradeço aí a oportunidade, cumprimento a todos aí em nome da presidente da comissão, aí a senhora Cristina. Minha fala é, na verdade, bastante rápida. Queria só colocar, né, que o senhor Luiz Cassiano Pacheco, que é o autuado, ele é coproprietário de um sítio que eles denominaram como Sítio Rosário. Esse sítio foi comprado pela família em 1961 e quando os pais faleceram, eles herdaram esse sítio, então um sítio que está aí há mais de 50 anos aí na família, sem nunca ter tido nenhum tipo de auto de infração, de qualquer irregularidade, de qualquer, enfim, eles sempre usaram esse sítio como um sítio de lazer, né? E o que aconteceu é que, ao longo dos últimos anos, aí da última década em especial, essa região foi ficando muito urbanizada, com vamos dizer, assentamentos próximos, uma violência mais acentuada, e perdeu um pouco a característica, vamos dizer, o atrativo para que ele continuasse sendo ocupado aí como sítio de lazer. Então, os proprietários foram procurados, na verdade, por alguém que tinha já comprado uma propriedade ali próxima, em Lindeira,
e eles, então, efetuaram a venda do sítio em 20 de janeiro de 2021. Na verdade, o compromisso foi assinado em meados do ano de 21, e o proprietário acabou tendo até a posse um pouco antes mesmo da transferência da escritura, mas a escritura está lá registrada como 20 de janeiro de 2021. No final de 2021, em dezembro de 2021, ou seja, mais de 6 meses depois da propriedade já ter sido transferida, foram lavrados 3 autos de infração ali no imóvel, e acredito que a prefeitura acabou sendo induzida a erro e lavrou esses autos contra o antigo proprietário, porque ela teve acesso a uma matrícula antiga do imóvel. Então, ela acabou lavrando todos esses autos aí contra esse antigo proprietário, que eu represento aqui, o Luiz Persano Pacheco, né? Então, na defesa, nós apresentamos 3 defesas, uma defesa para cada auto, e nessas defesas deixamos bem claro, na verdade, enfim, uma série de questões ali de erros e falhas nos autos de infração, mas em especial aqui o erro de pessoa, porque ele foi lavrado contra a pessoa que não tinha mais nenhum vínculo, nenhuma responsabilidade sobre a propriedade, sendo que o atual proprietário, inclusive, se manifestou nos autos, e ele juntou uma petição e confirmou ser o atual proprietário e responsável pela área. O parecer opinativo foi emitido nesse processo, aí sim, pelo senhor José Carlos Borges, é o relator desse caso. Ele analisou as 3 defesas e recomendou o deferimento do recurso para que fosse feita a averiguação da responsabilidade do atual proprietário. Então, nós entendemos que, vamos dizer, de fato, aí o relator acatou os argumentos apresentados e entendemos que o parecer dele deve ser acatado aí com o recebimento e deferimento do recurso, anulação desses autos, para que eles sejam lavrados contra o proprietário de direito. Ok, doutora Vera. Mais algum complemento? Acho que só em relação a um desses autos, em que o relator até levantou, teve uma pequena intervenção que foi feita antes da transferência da propriedade, mas ela foi feita depois que já tinha sido firmado o compromisso de compra e venda. Então, o proprietário já tinha entrado no imóvel para fazer uma primeira intervenção, inclusive foi notificado na época pelo proprietário. Doutora Vera, desculpe interrompê-la, a senhora quer beber uma água e voltar? Não nos atrapalha, a gente sabe que acontece isso. Pronto. Não, acho que é só isso. Agradeço aí a gentileza, mas acho que todos os argumentos estão bem apresentados na defesa, acho que foram bem percebidos aí pelo relator. Então é isso, a nossa posição aqui é para que, de fato, esse parecer seja acatado e os recursos deferidos. Perfeito, doutora Vera, agradecemos aí a manifestação oral da senhora. Bom, nesse processo, então, agora, de fato, o relator José Carlos Borges, ele está em férias. Quem representa ele aqui é a Denise. Denise, eu peço por gentileza, então, normalmente tem relatores que gostam de ler o parecer e tem relatores que gostam de explicar o parecer. Então, fique à vontade aí, ou para proceder à leitura sumarizada, ou explicar o parecer do José Carlos Borges, não obstante aí a recorrente já deixe claro que está de acordo aí com o arrazoado do relator. Então, gente, como eu disse, repetindo, como eu não estava inteirada dos fatos, então eu não terei condições de explicar. Estão me ouvindo? Sim, então você poderia proceder à leitura, Denise, ou permitiria que eu fizesse? Eu posso proceder à leitura, sim. Ok, Denise, muito obrigada. Então, vamos lá. Protocolo PMC 2020, 62966818, interessado CFA, autuado Luiz Persano Pacheco e Silva. O assunto é recurso administrativo em face de penalidade de multa. Esse auto de infração é nulo.
e nulo de pleno direito, por patente ausência de motivação fática e jurídica, uma vez que deixou de informar quando foi realizada a infração e por qual período, de estar acompanhado de qualquer laudo técnico comprovando a ocorrência de infração e a ocorrência de dano, e de indicar qual a relação entre o defendente, que já não era mais proprietário da área por causa da lavratura do auto de infração com a ação que lhe foi imputada. A fiscalização deixou de verificar quem seria o proprietário responsável pelas intervenções na data da autuação. Por ocasião da lavratura do auto, ora contestado, constava claramente da matrícula do imóvel a sua venda por meio de escritura de compra e venda lavrada no dia 20 de janeiro de 2021 para o senhor William da Silva Vieira. Segundo o BO, havia na área uma pessoa conhecida como corretor de imóveis e comercializa lotes naquele local. Não há, no entanto, qualquer informação no processo sobre informações prestadas por essa pessoa, como em nome de quem referido corretor comercializava os lotes ou quais os danos constavam dos documentos de compra e venda apresentados por referido corretor. A área geográfica do imóvel, que pertenceu ao defendente, não se confunde com os 3 loteamentos clandestinos mencionados pelo parecer de vistoria. É importante que se ressalte que não havia no sítio Rosário fragmento florestal de 70 mil metros quadrados, CAR, número 3509-5020334046 do imóvel. A vegetação nativa do imóvel totalizava, em dezembro de 2020, uma área de 5,52900 hectares, eu imagino, seja assim. Portanto, ainda que toda essa vegetação tivesse sido suprimida, ela está muito aquém dos 70 mil metros quadrados imputados ao defendente, configurando um claro erro formal do auto em questão. A ausência de qualquer elemento no processo capaz de demonstrar a relação direta entre o defendente e o alegado dano ambiental macula de nulidade o auto de infração número 103/2021. Referida a foto que embasou o relatório número 480-7254 e, por conseguinte, a lavratura de 3 autos de infração contra o defendente, inclusive aquele ora combatido, não retrata a situação de 23/7/2020, mas sim a ação de 23/7/2020, quando o imóvel já não pertencia ao defendente. O embasamento do auto de infração ora contestado é uma imagem de julho de 2021 que não serve para imputar qualquer responsabilidade ao defendente, que naquela ocasião já não tinha mais relação direta com o imóvel. Então temos as fotos, né? Imagem de satélite, e vendo aqui as condições da propriedade. Continuando. De laudo técnico para que o defendente pudesse fundamentar sua defesa, a falta dessas informações configura o cerceamento de defesa do defendente. Evidencia-se com esse proceder não só o vício de legalidade dantes exposto, uma vez que o auto de infração carece da devida motivação fática e jurídica, como também se verifica, desculpem, pessoas, eu acho que temos uma... Essa é a defesa, ela não deveria estar lendo o parecer do relator? Andréa. Oi, Denise, quer que eu coloque o parecer na tela? Isso, porque os papéis que foram impressos têm frente e verso. Então, assim, eu não sei mais o que é a frente e o que é o verso. É melhor colocar para não ficar confuso. Mas eu estou com a impressão de que esse documento é a defesa. Sim, eu vou colocar na tela o parecer do José Carlos Borges. Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver o parecer? Se alguém puder, se sim, Denise, pode proceder à leitura do parecer opinativo 21/2022.
Andréa. Sim. Você consegue ver na tela o parecer, Denise, do José Carlos Borges? Você conseguiu ver? Bom, como a gente está com esse problema... Não estou conseguindo. Então, Denise, eu vou fazer o seguinte, não é costume isso na JAR. Eu gostaria de verificar, eu sei que todos os membros estudam o parecer antes. A gente normalmente pede para ler ou explicar o parecer para ter a dialética entre os membros da JAR. Eu gostaria de consultar se os outros membros da JAR leram o parecer do José Carlos Borges e, com vistas aí à manifestação oral da doutora Vera, tem alguma dúvida a respeito do processo, para que eu, de forma excepcional, possa dispensar a leitura do parecer do José Carlos Borges. Geraldo, Pacheco, vocês têm alguma dúvida do parecer? A não leitura, Paulo Anselmo, a não leitura prejudicaria o voto de vocês? Não, eu li. Sim. Eu tomei conhecimento dos autos. Ok. Geraldo, teria alguma dúvida, alguma manifestação em contrário? Gente do relator? Não, nenhuma dúvida. Uma dúvida? Tudo ok. Ok. Então, doutora Vera, peço aí as coisas para a senhora para dispensar a leitura do parecer, uma vez que todos os relatores aí puderam ler cuidadosamente. Esse é um processo que foi muito complexo na JAR. Eu também, como presidente, me debrucei muito sobre ele antes da reunião, então eu vou dispensar a Denise, que representa a fiscalização ambiental, da leitura e da explicação do parecer, também levando-se em conta que a doutora foi a favor aí da manifestação do relator, o que não vai trazer prejuízo aí ao julgamento dos autos. Então, desde já, eu posso, então, no Pacheco, manifestar seu voto. Tá. Não, eu acompanho o relator, eu acredito que, por meio das imagens que ele apostou aí, ficou comprovada, né? Foi posterior à transação aí, ocorrida. Né? Então, eu acompanho os erros. Ok, obrigada, Pacheco. Geraldo, como vota? O parecer está bem embasado, sem dúvidas. Obrigada, Geraldo. Paulo Anselmo, como vota? Voto pelo deferimento, acompanho o relator. Muito obrigada, Paulo Anselmo. E Denise, representando a fiscalização ambiental, como vota? Também acompanho o voto do relator. Muito obrigada, Denise. Então, por unanimidade, já acompanho o voto do relator, deixando aqui claro